E aí galera do meu canal, aqui quem fala é o Mahal e nesse vídeo aqui você vai entender um pouco mais sobre o Obsidian. Muita gente fala que ele é o seu segundo cérebro, mas ninguém te ensina a como usar ele como seu segundo cérebro. Nessa aula aqui a gente vai ter a introdução do Obsidian, então vai ser um vídeo um pouco mais simples para aquelas pessoas que ainda nem conhecem o Obsidian. Mas se você já tem o Obsidian instalado, se você já conhece ele um pouco mais, aqui no cardzinho vai aparecer um vídeo um pouco mais avançado para você entender as possibilidades do Obsidian e como integrar algumas inteligências artificiais como o ChatGPT ou o N8N para criar automações do WhatsApp, para responder mensagens ou até mesmo criar posts automatizados no Instagram. O Obsidian por si só, ele é só apenas uma ferramenta de organização, porém, ele é uma ferramenta de organização que utiliza o seu próprio computador. Ele roda localmente. Ele não é um software como, por exemplo, o Notion ou o Miro ou o Trello, né? O Trello ele se atrela mais a organização em grupo. Eu tive muita dificuldade para me organizar pelo Notion, acho que era muita informação e os links para mim não ficava tão visível. Eu me adaptei muito mais no Miro. Hoje o meu board do Miro ele é gigante porque as coisas elas vão se linkando, elas têm um início, né? E basicamente é isso que o Obsidian te oferece. Ele além de uma rede neural, ele consegue organizar tudo isso dentro do seu computador localmente. Você não precisa de um computador muito potente para começar a inicializar no Obsidian, mas quanto melhor for a sua máquina, melhor vai ser o seu segundo cérebro. Então vamos direto aqui para o software para entender melhor sobre ele. Já se inscreve nesse canal aqui, se você gostar, não hesite em deixar o seu like e também o seu comentário sobre dúvidas ou sobre a sua opinião sobre o Obsidian. O que você tem mais dificuldade ali no Obsidian? É bem simples para você obter o Obsidian, só apenas pesquisar o Obsidian no Google, a primeira opção que aparecer já é a do Obsidian, e aqui a gente pode colocar Get Obsidian for Windows. Mais para baixo a gente tem as opções do iOS, Android, Windows, Mac e Linux. Eu gosto bastante aqui da parte do Android porque ele oferta o APK, o aplicativo executável para você executar dentro do Android. O iOS ele permite você fazer isso, mas ele não é tão aberto assim, né? Ele não é tão open source assim. E se você não sabe o que é um open source, é quando você deixa o seu código aberto. Você vai precisar entender um pouco mais sobre essas nomenclaturas para usar o Obsidian futuramente. Lembrando, não é que o Obsidian te faz fazer isso, é que o Obsidian ele é uma porta para que você acesse um novo mundo de organização. Quando você é bem organizado dentro do seu computador, você vai conseguir fazer que os agentes de inteligência artificiais também consigam entender como que está sendo a sua organização. Lembrando, você não vai baixar um aplicativo, um chat GPT para acessar o seu computador e ele começar a acessar. Não, é claro, você pode fazer isso, mas eu vou recomendar para que você crie os seus próprios agentes do zero, ok? Isso vai te trazer mais segurança. A vantagem do Obsidian para outros softwares de organização é que ele está rodando localmente. Então, se você ficar sem internet, você terá ainda a possibilidade de acessar os seus nodes, né, as suas organizações, as suas anotações, todos os seus conteúdos. Por exemplo, se o Miro cair, o servidor lá do Miro cair, bom, você não vai conseguir mais acessar os seus boards de organização, diferente do Obsidian. Essa é uma grande vantagem. Então você baixa ele aqui e aí vai vir um instalador. É só você inicializar ele, é bem simples, é bem didático. Ao executar, você só vai ter que apertar 3 vezes para instalar ele. A primeira opção aqui que você vai ter é se você quer instalar nos demais usuários do computador ou apenas nesse usuário. Por exemplo, se você estiver utilizando o computador junto com a sua mãe, com seu irmão, você pode ter 3 usuários dentro desse computador, usuários diferentes. E aí aqui ele te dá a opção, você quer instalar para todos esses usuários ou apenas para esse? Nesse caso aqui eu vou instalar apenas para mim, porque só tem um usuário nesse computador, que sou eu. E aí ele vai te dar o diretório. Nesse caso eu vou deixar onde ele quer instalar mesmo e pronto. Ele já vai começar a instalar o Obsidian. Nesse caso ele vai desinstalar o meu Obsidian que já tinha existente e vai instalar novamente. Aqui eu vou desmarcar a opção de executar junto, mas você pode deixar aí na hora que você concluir ele vai executar. E aí, esse daqui, na verdade, é o meu instalador. Eu vou deixar ele aqui do ladinho. O que foi criado foi esse daqui, o atalho para executar o Obsidian.
Bom, ao executar o Obsidian, você vai se deparar com essa parte aqui, onde você vai criar um cofre. Eu gosto dessa nomenclatura que o Obsidian utiliza de cofre, porque realmente, depois que você cria uma pasta main, né, uma pasta principal, depois você vai começar a criar subpastas para organizar-se dentro do seu computador. E realmente essa é uma pasta cofre. E você tem que tomar muito cuidado com essa pasta, porque se você está sendo muito bem organizado, qualquer outra pessoa que acessar esse seu computador vai conseguir também entender aonde está cada pasta, onde estão os seus projetos, tá? E aí é bom você tomar cuidado, porque hoje já é importante você tomar cuidado com o seu computador, mas agora, a partir desse momento, você está se organizando tão bem que qualquer pessoa vai conseguir acessar o seu computador e ver, tá? Aonde tá as suas coisas. Por exemplo, tenho que gerar o DAS. Então eu vou colocar sempre os meus DAS na mesma pasta. Sempre que eu gerar uma nota, eu vou colocar a minha nota sempre nas mesmas pastas. E eu posso me organizar isso perante ao Obsidian. Essa é a principal diferença do Obsidian. Então vamos criar uma pasta cofre para entender melhor sobre isso? Aqui a gente tem três opções que são criar uma nova pasta cofre, abrir uma pasta, né, como um cofre. Então eu posso pegar minha pasta que está aqui nesse computador e jogar aqui e abrir ele por aqui, tá? Lembrando que se você tem o seu HD ou a sua memória aí, você tira ela, jogou para outro computador, abriu o Obsidian, ele vai vir com essa mesma configuração, tá? O Obsidian ele serve para você se organizar. E aqui a gente consegue conectar-se ao Obsidian Sync. Então eu posso sincronizar essas duas máquinas juntas para ler o mesmo cofre do Obsidian. E aí uma coisa que eu fizer aqui vai alterar aqui, uma coisa que eu fizer aqui vai alterar aqui. É legal para trabalhar em grupo. Ainda eu não testei isso, mas aparentemente deve ser bem maneiro. Nesse caso eu vou criar um novo cofre e aí ele vai se chamar Marral Test, beleza? E eu vou selecionar o diretório. Eu gosto de selecionar o disco C, tá? Então, aqui em computador, nesse computador só tem um disco, eu vou selecionar o disco C. E eu não gosto de selecionar uma pasta dentro, porque no nosso Obsidian a gente já vai ter subpastas. Então, eu gosto de deixar ela ali na principal, fica mais fácil para eu identificar e abrir, etc. E aí, bom, simplesmente eu vou criar e eu vou te mostrar na prática aqui como que funciona melhor. Eu vou mudar o tema aqui do branco para não ficar muito claro. Então, mais para frente nas aulas ah, mais avançadinhas aí, vocês vão entender um pouco melhor aqui como que configura. Eu vou clicar aqui na engrenagem na parte de baixo e em aparência eu vou mudar, tá, o meu sistema para escuro. Caso o seu esteja em inglês, você também consegue mudar aqui, bem aqui, ó, em sobre, você pode colocar aqui português BR ou, tá, ou você pode colocar em inglês. No meu caso, eu vou deixar ele todo em português. O Obsidian, ele é bem simples de entender. Simplesmente aqui a gente vai ter a nossa barrinha de ferramenta, aqui a gente vai ter as nossas pastas, né, o lugar onde a gente vai se organizar e aqui é onde a gente vai visualizar os nossos documentos. Lembrando que quando a gente cria um documento de texto, o Obsidian automaticamente ele cria um arquivo .md. Mas esse arquivo ele consegue ser executado em Word, em bloco de nota, em qualquer outra extensão de leitura de texto. Tá? Então, se o Obsidian por algum motivo não funcionar, ele não abrir e você tiver sem internet, você ainda assim consegue acessar esses arquivos e abrir ele normalmente. Eu vou te mostrar isso na prática, ok? Eu vou excluir esse bem-vindo aqui, ok? E, bom, aqui a gente consegue criar uma nova nota. Clicando com direito, a gente pode vir em nova nota. E aqui eu vou colocar uma nota chamada Marral. E a gente pode ver que agora ele já criou um ponto neural aqui na nossa visualização em gráfico. A gente pode apagar aqui, tá? A gente pode fechar essa abinha e deixar uma aba só. Nesse caso aqui eu vou deixar uma abinha só para a gente focar na organização das pastas. Depois a gente vai para a rede neural, para a gente entender como que se lê a rede neural. Então aqui a gente tem o Marral e ele é um arquivo de texto. Quem é o Marral, tá? Para entender um pouco melhor quem é o Marral, talvez a gente pode ir para as redes sociais do Marral. Então aqui eu vou fazer uma pesquisa breve das redes sociais do Marral. Então eu vou colocar redes sociais. Então eu vou começar pelo Instagram.
Então, no Instagram, eu tenho o arroba Marcelo, eu tenho o arroba marral.move, eu tenho o arroba um seguidor, um ponto, um ponto. Eu vou colocar essas três por enquanto. E no YouTube, por exemplo, eu vou colocar só também, eu acho que dois canais no YouTube. Eu tenho vários, mas vamos colocar. YouTube, eu vou colocar YouTube, assim, ó. YouTube, vou colocar um tracinho. Eu tenho o Marcelo Hawker e eu tenho o YouTube Marral, com 3A, certo? Aqui eu poderia muito bem ir até o Marcelo Hawker e começar a fazer uma pesquisa sobre o Marcelo Hawker. Então aqui eu vou abrir o meu Instagram, por exemplo. Eu já te convido também a seguir aqui a biblioteca do Marral, onde você vai poder baixar uma biblioteca de extensão do seu cérebro neural. Isso significa que você vai baixar mais inteligência para o seu computador de aprendizado, beleza? Mais pra frente você vai entender esse conceito. Mas, por exemplo, aqui eu tenho o Marcelo. E aqui a gente, ok, antes artes do que nunca, um Instagram com vários posts. Aqui eu posso criar uma breve descrição sobre o Marcelo Hawker. Então, hum, Marcelo, Marcelo tem 27 anos, correto? Hum, artista, artista generalista, artista generalista, isso significa que ele não tem um tipo de arte específico. E eu posso fazer diversas pesquisas aqui do Marcelo Hawker, correto? Aqui eu posso colocar a quantidade de seguidores que ele tem. Então, seguidores. Então, seguidores, ele tem 700, o que? Quanto? Nem eu sei quanto que eu tenho. 859 nessa conta aqui. 859 seguidores. Ok? Que ela estava fechada até esses tempos. Agora ela está aberta. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais também, vou deixar aqui aberto. Aqui embaixo. E eu posso fazer isso daqui para as demais contas também. Tá? Então aqui uma descrição do Marral, aqui uma descrição, para depois pegar todas essas descrições. Mas você entende que vai ficar um arquivo muito grande? Vai ficar um arquivo muito extenso? O Obsidian, ele possibilita da gente, por exemplo, então eu vou fazer o quê? Eu vou apertar Ctrl X para recortar. Então se eu apertar Ctrl V, ele vai voltar, ok? E eu vou colocar dois conchetes. E vou colocar Marcelo Hawker. Ele ficou um pouco escuro, porque ele ainda não existe esse arquivo. Quando eu clicar, ele gerou esse novo arquivo. Então aqui no nosso board, a gente pode até ver que gerou-se um novo notes. Gerou um novo bloco de anotação. O que eu vou fazer? Ao invés de anotar tudo aqui, eu vou anotar dentro do Marcelo Hawker. Então, essa daqui é a especificação do Instagram do Marcelo Hawker. Aqui é um notes onde eu posso escrever tudo sobre o Marcelo Hawker, até mesmo tirar prints. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar o meu print. Então, eu vou apertar o Windows Shift mais S para eu tirar um print aqui do meu Instagram. Então, aqui eu já tenho. Eu poderia até colocar no escuro, né, para ficar tudo escuro, mas ok, deu para entender. Ah, ok. Vamos criar um link rapidinho para esse Instagram? Então aqui eu posso criar um novo link. Como que eu faço isso? Eu vou colocar arroba Marcelo Hawker, não importa o que você vai escrever aqui, o que importa é você selecionar esse texto aqui, clicar com o direito e adicionar um link externo. Eu poderia adicionar um link interno, onde eu vou acessar um outro Notes, mas eu quero um externo. E eu vou colar esse link dentro dos parênteses. E olha só o que vai acontecer. Na hora que eu clicar, automaticamente ele já vai abrir esse Instagram aqui. Eu posso fazer isso com os demais. E o que isso facilita na gente? Facilita na nossa visualização do projeto, ok? Então aqui eu tenho o Instagram do Marcelo Hawker, eu tenho o Instagram do Marral e eu tenho o Instagram do um ponto seguidor. Eu poderia fazer exatamente isso que eu acabei de fazer com todos os Instagrams. Então olha só, vou apertar Ctrl X, dois conchetes, vou colocar o ponto seguidor. Quando eu clico, ele vai criar um novo arquivo. Porém, eu posso já fazer
esse arquivo existente. Você percebeu que quando eu cliquei, ele gerou esses novos arquivos aqui. Então agora eu tenho o arquivo de um ponto seguidor, uma conta artística que tem o objetivo de a cada seguidor fazer um novo ponto, certo? Então aqui eu posso colocar as estatísticas e também no futuro posso linkar, ok? Já para automatizar o número de seguidores que aparece aqui. Então, além da descrição que eu posso colocar aqui, eu posso criar automações para alterar essas informações automaticamente. Mas isso é mais para frente. Porém, o forte do Obsidian é a organização. A gente pode perceber que aqui já está ficando meio desorganizado. E se a gente clicar com o direito e mostrar na pasta, todos esses arquivos estão sendo criados dentro do meu computador. Lembrando que eles estão sendo gerados com o arquivo em bloco de notas. Eu posso trocar a extensão para Word, eu posso trocar a extensão para outras extensões de leituras de texto, ok? Então, olha só, todas as minhas informações elas estão salvas. Até a imagem que foi gerada aqui, que a gente colou, ela tá aqui dentro do meu board. Só que tá vendo que tá muito desorganizado? Vamos organizar isso um pouco melhor? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova pasta chamada redes sociais. Só redes, para a gente facilitar aqui na velocidade. E aí a gente vai ter um Instagram e nós vamos ter um YouTube. Correto? Tudo que é do Instagram eu vou jogar no Instagram. Até mesmo a imagem que foi gerada. Então aqui eu vou jogar no Instagram. Dentro do Instagram eu posso criar pastas, ok? Então cada um pode ter a sua própria pasta. Então o Marcelo Hawker, como tem uma imagem, ele pode estar aqui dentro com a sua imagem linkada. E aí, o que aconteceu agora? Aconteceu que, bom, a gente ainda continua a nossa organização. Se a gente clicar aqui em Marcelo Hawker, a gente vai ter o acesso a esse arquivo, ok? A gente pode linkar o Marcelo Hawker a outras. Então, o Marcelo Hawker, ele tem, a gente pode clicar dois colchetes, ele tem o arroba um seguidor, um ponto. Então, redes secundárias. Tem acento aqui no... Mas enfim, depois a gente vai arrumando isso aqui, os textos. Então, a gente pode linkar o nodes que a gente criou lá do arroba um ponto seguidor. Então, olha só, uma rede artística. E aí a gente pode vir aqui, a gente pode colar aqui, tá? Por exemplo, a informação. Porém, a gente poderia colocar essas informações escritas e fazer automações para que essas informações fossem automaticamente alteradas. Mais para frente ali nos avançados a gente vai entender como que se faz isso. Então você entendeu que a gente está criando links dentro de links, ok? E, ao mesmo tempo, agora a gente está organizando as nossas pastas. Como eu acabei de colar a imagem do um seguidor um ponto, ele foi para fora da pasta. Mas a gente pode criar uma pasta chamada aqui, ó, um ponto, ok? E aí dentro dessa pasta a gente colocar os arquivos referente a esse tema. E aí dentro da nossa pasta a gente vai ter a pasta rede, dentro dessa pasta a gente vai ter duas pastas, e dentro dessa pasta a gente vai ter essas pastas aqui. Então, aqui a gente vai ter as imagens. Você entendeu que a gente organizou numa velocidade muito rápida os nossos arquivos dentro do nosso computador? Por exemplo, eu consigo fazer automações também para executar programas. Então, da mesma forma que a gente coloca aqui, ó, eu vou abrir o meu CapCut por aqui, ok? Vou selecionar o meu texto, vou clicar com o direito, tá? E vou adicionar um link externo. E aí ele vai pedir para eu colocar um link. O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar o CapCut no meu computador. E aí eu vou abrir a pasta do local do arquivo. Ele vai me abrir a primeira pasta do atalho. Eu não quero o atalho, eu quero o arquivo executável dele. Aqui a gente já tem. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar o diretório. E no meu Obsidian eu vou colar ele aqui entre os parênteses. Só que eu quero que ele execute o programa. Eu não quero que ele abra essa pasta. E para isso eu vou colocar mais uma barrinha. Vou escrever capcut.x. Por quê?
exatamente o nome que está aqui. Então, se eu clicar aqui na propriedade desse arquivo, o que que eu tenho aqui? Eu tenho CapCut.executável. Eu vou até colocar ele em maiúsculo aqui, ó, para não dar problema. Então, eu vou colar o nome dele e colocar ó, a extensão dele para executar. Quando eu clicar aqui, o que que vai acontecer? Exatamente, ele vai abrir o meu CapCut. E aqui eu poderia colocar outros tipos de arquivos ou alguns programas que eu cliquei de automações para executar as minhas automações de forma mais rápida e fácil. Essa daqui é só a ponta do iceberg do que o Obsidian é capaz de fazer. Então aqui a gente tem o Mahal, que linka diversos outros nodes, ok? E quanto mais um node for citado, maior ele vai ficar na nossa rede neural, ok? Que é esse pontinho aqui. Olha só como as coisas foram ligando, tá? O Marcelo Hawker, ele é um Instagram, certo? Que está ligado com um ponto seguidor. O que eu vou fazer aqui, ó, é fixar esse aqui e vou abrir um novo. Eu vou jogar ele aqui pro cantinho e agora a gente vai ter dois abertos, ok? Você consegue fazer isso para deixar duas visualizações. E aí, bom, ficou meio desorganizado ali no meu ponto de vista. O que a gente pode fazer é dar um Ctrl X aqui e criar um novo Nodes a partir desse daqui. Ó, como ele está cinza escuro, significa que ele ainda não existe no nosso diretório. Ok? Ó, ele está meio escuro, porque ele não existe. Quando a gente clicar nele, ele vai existir. E o que que eu vou fazer? Eu vou colar os nossos Instagrams. E agora, os nossos Instagrams estão colados a partir do nosso Instagram. A gente poderia, por exemplo, aqui, criar um para o YouTube. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar parênteses, vou colocar YouTube. Ele vai criar um que não existe. Por exemplo, o que eu posso fazer aqui é criar um aqui, tá? Então, olha só, eu vou criar um novo Nodes chamado YouTube, correto? E eu posso chamar ele aqui. Então, conchetes, ele já vai aparecer aqui, ó, YouTube. Ele já está aqui. Se eu selecionar, agora ele está aqui. Eu vou copiar esses aqui e vou entrar dentro do YouTube e vou fazer o quê? Vou criar um Nodes para cada um desse. Então, eu vou dar um Ctrl X para recortar esse nome, vou abrir com Sheets e vou colar ele aqui. Ele já criou um novo Nodes, só que esse novo Nodes está um cinza escuro porque ele não existe aqui no nosso diretório. Eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Então, olha só. Ele criou um novo Node, só que ele está um pouco mais escuro porque ele não existe no nosso dia. A gente pode clicar e automaticamente ele vai criar, tá? Vou voltar, a gente pode clicar nele e ele automaticamente vai criar. Para a gente se organizar aqui, ó, então vou fazer o quê? Eu vou criar uma nova pasta chamada Marcelo Hawker e uma nova pasta chamada Mahal, correto? Agora, nessa pasta Mahal eu vou colocar aqui, nessa daqui eu vou colocar aqui. Beleza? Isso é bem importante para por quê? Porque agora, se a gente clicar com o direito, a gente pode mostrar na pasta. E agora a gente tem o Instagram e o YouTube. Dentro do YouTube, a gente pode criar uma nova pasta aqui dentro, por exemplo, tá? E a gente pode colocar os nossos projetos. Então, a gente pode clicar aqui, projeto, e aí a gente pode vou criar um novo vídeo, o vídeo número 1 de Obsidian. Vídeo 01 Obsidian. Correto? Que é esse vídeo aqui. Pensa comigo, esse vídeo ele está sendo gravado por uma câmera, ele está sendo gravado pelo notebook e ele está sendo gravado o áudio por esse computador, tá? Além de estar sendo gravada a tela também, porque eu estou gravando tudo junto. E caso eu precise mexer aqui, vocês vão ver aí na edição. Então você vê, eu tenho 4 arquivos diferentes. É muito arquivo para lidar. Aqui, por exemplo, eu criei no Marcelo, né? Então aqui, Marcelo, ele já criou o projeto, ele já criou o Obsidian Video 1 número 1. Então aqui eu poderia criar uma nova pasta chamada Brutus. E aqui eu poderia jogar esses vídeos que eu estou gravando exatamente agora. Então aqui dentro da pasta Obsidian já criou uma pasta chamada Bruto. Você entende que você está organizando as coisas dentro do seu computador? Aqui é o básico, tá, do Obsidian. E além de tudo isso, você tem a rede neural. Então você pode ter uma base aqui, ó. Eu vou colocar
Isso aqui é o Instagram, então eu vou colocar aqui dentro do Instagram. Esse daqui é o quê? Esse é o Marral aqui, esse é o YouTube. Então aqui eu vou colocar dentro do YouTube. Então dentro dessa pasta a gente tem a organização do YouTube. Dentro desse Instagram a gente tem a organização aqui. Essa aqui não tem uma pastinha porque a gente não criou uma pastinha para esse aqui. Então Marral, Marral.move, que é um dos meus Instagrams, correto? Olha só. Então, dentro do nosso computador, a gente tem essa organização de redes. Eu poderia estar fazendo isso para os meus projetos pessoais, eu poderia estar fazendo isso para o meu financeiro, tá? Eu poderia estar fazendo isso para diversos outros aspectos da minha vida. Então, aqui, por exemplo, eu posso executar uma planilha do Excel. Para mim, compensa? Eu acho que não. Eu acho que compensa muito mais você se organizar dentro do Obsidian financeiramente. Então, você entende que aqui, ó, a gente tem um ponto que tem duas redes sociais que estão se organizando aqui a partir disso aqui. E dentro do Marcelo Hawker, a gente linkou o um ponto seguidor. Como a gente poderia também ter linkado o arroba, conchetes, o arroba move. E aí ele já vai linkar ali, ó. Ele linkou, tá? Eu indico para que você não foque tanto na rede neural e sim na parte de organização das suas pastas, ok? No futuro você começa a prestar mais atenção na rede neural, porque isso realmente vai te dar uma amplitude do que realmente está conectado, o que faz parte de cada parte. E aí é interessante porque basicamente, aqui você consegue se organizar de uma forma localmente. Isso significa que está todos os arquivos dentro do seu computador, todos eles são executados. Então você pode escrever um livro e aí esse livro aqui pode estar aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem uma forma de se organizar que é com o hashtag, né? Então nós conseguimos recuar aqui só as redes sociais. Ahn, aqui a gente pode colocar hashtag ebooks, tá? E aí aqui a gente pode linkar todos os nossos livros. Então aqui a gente tem o livro o livro Obsidian, certo? Ah, o livro Cor do Céu. Então aqui a gente pode, correto? Então a partir daqui a gente consegue ver o nosso livro. Então aqui a gente consegue começar a escrever o nosso livro, tá? Se a gente voltar aqui, a gente pode vir em Cor do Céu. A gente começa a escrever o nosso livro Cor do Céu. Ah, cor do céu é azul, porque x. E a gente volta. Então a gente tem um principal que vai linkando os outros. Lembrando, é legal você, quando criar um arquivo, fazer um volta. Como assim um volta? Um volta é Marral. Então, do mesmo jeito que ele foi até aquele livro, ele voltou. Porque quanto mais um for citado, maior ele vai ficar. Ok? Quanto mais o Marral for citado, maior ele vai ficar. Tá? Ele só vai começar a crescer a partir de 6 vezes que ele foi citado. Então, aqui a gente tem o que? O Instagram, que a gente pode fazer um volta, um volta para o Marral. Eu dei esse nome de volta, tá? Então, voltou para o Marral. Porque ele foi citado duas vezes. Indico para que você crie, tá, um chamado e-books. Você não faça isso que eu acabei de fazer. Ou você pode fazer, mas ó, por exemplo, você pode criar é, um chamado e-book, tá? Um chamado e-book que chama os seus livros, tá? Nesse caso, dos livros. Então, um chamado aqui que chama os seus livros. Porque na rede neural vai ficar mais fácil para você entender o que é cada um. Então, agora o nosso e-book vai ter o Obsidian e vai ter a cor do céu, ok? Só que ele ficou linkado porque aqui ainda ficou algum resquício dele, tá? Porque aqui tá com volta do Marral, tá? Aqui tá com volta do Marral, por isso que ele tá ligado lá, ó. Então, tem que tomar cuidado aí com o link, olha lá, ele deslinkou, não tá mais linkado. Então, aqui a gente tem o que? O Marral, que tem os e-books, que são dois e-books. Ah, aqui a gente tem o Instagram, que tem três Instagrams diferentes. Ah, aqui a gente tem o YouTube, que tem os canais de YouTube diferentes. E a gente pode se organizar dentro deles. Então, aqui, ó, dentro de Marral, a gente pode ir pro YouTube. Tá, qual o YouTube? Ah, Marcelo Hawker. Tá, Marcelo Hawker, a gente vai ter o vídeo 01, que é sobre o quê? Sobre o Obsidian. Então aqui a gente já pode fazer o link do vídeo 01. Então o vídeo 01
E aí eu posso começar a escrever o meu roteiro. Aqui eu posso ter o vídeo 02. Já começar a pensar no roteiro do vídeo 02 e tá aqui, cara, não vai sair daqui. A gente já pode pensar, começar a pensar no vídeo do roteiro 03. E aí a gente já começa a criar um link entre eles, tá? Ah, o vídeo 1 que levou para o vídeo 2, o vídeo 2 que levou para o vídeo 3. E aqui, nesse caso aqui, agora se você quiser continuar estudando o Obsidian, além de deixar o seu like, se você gostou desse vídeo, se você conseguiu entender o Obsidian de fato, e se você quer continuar a estudar, a entender um pouco mais, a como criar um Canva, por exemplo. Aqui a gente pode criar igual no Miro, tá? Dentro do Instagram, por exemplo, eu vou criar um Canva que eu consigo visualizar, tá? Um ponto do vídeo 01 que eu criei ali que vai levar pro YouTube, por exemplo. Então, o vídeo do Instagram levou pro YouTube, mas para qual vídeo que ele levou? Ele levou pro vídeo, tá? Vídeo 01. Então, do meu Instagram, ele foi pro vídeo 01. E aí, quando a gente clicar aqui, ele vai abrir o board do YouTube do vídeo 1, do 01, tá? Então, olha só, a gente entrou aqui no board do vídeo 01. Você entendeu o link neural que a gente começou a fazer? As coisas começam a se encaixar. Eu tô me adaptando ainda. O meu Obsidian tá bem pequeno porque eu não passei todas as coisas do meu computador pro Obsidian de uma vez. Eu tô começando a ver a necessidade do meu computador e eu tô jogando para cá. Ah, isso aqui é necessário aonde eu vou jogar dentro do meu Obsidian para que daqui a pouco eu não tenha mais nada dentro do meu computador que não esteja dentro da organização do Obsidian. Se você quer entender um pouco mais como se organiza, como criar canvas, como que integra uma API para dentro do seu Obsidian, como que você pode criar a sua própria inteligência artificial para entender os seus arquivos, vou deixar um videozinho aqui em cima, é uma trilha de vídeos para que você siga uma linha tênue de estudos e entenda um pouco melhor do Obsidian. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva nesse canalzinho aqui que vai falar sobre sempre Obsidian, inteligência artificial, programação focada na edição de vídeo, ok? Tamo junto, até a próxima.